chorando é porque eu tô lembrando do caso que eu tenho que falar agora. Olá, eu sou a Lana Seda, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não mora numa caverna, você já ouviu falar ou em algum canto escutou em relação a esse caso? O caso do Orelha, aonde a gente se pergunta até que ponto há justiça e até que ponto é vingança. Eu não sei se vocês já pensaram, mas provavelmente, que sempre que esses casos reverbera em níveis nacionais e até multinacionais, né, como é esse caso, pessoas que em condições melhores, que não estão em vulnerabilidade, condições sociais melhores, nessa desigualdade que a gente vivencia, saem ilesos, não são culpados, não são presos. E isso há muito tempo. A gente está dizendo de um país que foi colonizado por europeus, países onde as pessoas que eram vítimas saíam como culpadas, pessoas que eram vítimas eram marginalizadas. Então, para esse caso, a gente tem que refletir como ele ainda mostra uma faceta de uma sociedade tóxica e conturbada. É difícil falar desse assunto pra mim, porque, sinceramente, eu sou aquele estereótipo de Jesus Cristo com os animais, né? Eu vou passando, eu dou um pão, né? Humilde com U. Eu dou um pão, eu dou um abrigo, entendeu? Eu cato mesmo. Já chegou de eu e meu amigo catar um gatinho na rua, ele ficou na minha casa, eu quase fui expulsa de casa, né? Então, assim, eu acho que esse lado, ele se sensibiliza com todos, né? Com um ser humano que raciocina, que tem um coração, que tem uma humanidade dentro dele. Pesei o clima, né, gente? Não tem como, eu tentei não pesar, não tem como. Aos sensíveis de pesar o clima, esse vídeo realmente não é pra vocês. Tem outros aí no canal, eu vou lançar outro amanhã, na quinta, na segunda. Eu não sei qual é o dia que você tá vendo esse vídeo, mas normalmente eu lanço 2 vídeos por semana, né? Um sempre é mais sério e educativo do que o outro, então se você gosta de um estilo mais tranquilo, besterol, eu entrego isso também, mas cada momento com o seu momento, cada situação com a situação. Eu espero que você me entenda, que vocês me entendam. Eu coloquei essa blusona minha preta porque ela me deixa super confortável, tá? Eu sei que não é bonito ver essa coisa branca aqui, esses negócios. Parece que eu não me arrumei, mas é porque essa blusa me dá conforto. É o meu conforto, assim, entendeu? A trágica morte de um cachorro, carinhosamente apelidado de Orelha, vem sendo reverberada durante esses dias nas redes sociais. Orelha, cachorro por volta de 10 anos, era conhecido na comunidade pela sua personalidade dócil e comunicativa. Laudos apontam graves machucados no cachorro, feito por supostamente 4 adolescentes até nesse exato momento. Gravações conseguem presenciar o ato aonde supostamente são vistos numa praia com um cachorro, né? E tentando afogar esse cachorro. No caso, não seria o Orelha, mas é outro cachorro, o Caramelo, né? Atualmente, esse caso está sob investigação da Polícia Civil de Santa Catarina, que estão com o caso em aberto e já mandaram buscas de celulares, provas, câmeras, já ouviram 20 pessoas. Então, assim, a realidade desse caso é muito além do que uma simples agressão. Bom, no dia 5 ou 6 de janeiro, o cachorro Orelha foi encontrado gravemente ferido pelos moradores de sua região. Automaticamente foi levado ao veterinário, que, por um ato de bondade, após exames, decidiram que a eutanásia seria a melhor opção para evitar uma morte lenta ou evitar mais dor em relação ao bichinho. O caso vem causando uma grande comoção, o caso vem reverberando nas redes sociais, causando alvoroços e uma grande comoção. Orelha, cachorro de 10 anos, de pelagem pretinha, escura, já grisalho,
era visto com outros moradores da Prainha Brava. Em Santa Catarina, apresenta, conforme fontes que eu deixarei no vídeo, Santa Catarina apresenta um aumento alarmante em 2020, um aumento alarmante. Em 2025, o estado registrou 6.000 ocorrências de agressões aos animais. Santa Catarina vem se mostrando como um estado onde mais ocorre agressões em relação a animais. O animal brutalmente espancado pelos adolescentes foi diagnosticado com traumatismo craniano e, infelizmente, não pôde continuar em vida, justamente pela gravidade do hematoma causado em seu crânio. Agora, 29 de janeiro, de 2026... E lembrando que essas informações estão sendo ao vivo, então pode ser que tenha outra informação e amanhã, então eu vou atualizando vocês no meu TikTok, segue lá na Rede Vizinho. Os adolescentes suspeitos voltaram para o Brasil dia 29 de janeiro. E muitos influencers, pessoas na internet, em aplicativos vizinhos, internautas, relatavam uma possível caça a eles. Alguns esperariam na frente dos aeroportos, na volta desses jovens adolescentes. Foram escoltados, tinham seguranças justamente por essas ameaças e especulações. Nessa volta dos adolescentes, de 2 adolescentes que estavam nos Estados Unidos, ocorreu a apreensão dos aparelhos desses jovens. 4 adolescentes foram acusados da morte de Orelha, cachorro comunitário da cidade de Florianópolis. Esses adolescentes são acusados de não apenas por esse caso, mas também por um cachorro chamado Caramelo. Eles foram supostamente gravados jogando esse cachorro no mar. E outras fontes que ainda não foram declaradas apontam que eles causavam outras infrações sociais, outras infrações durante o convívio que eles tinham nessa cidade. Na sequência, o fato envolvendo o cão Caramelo. Sobre esse existe uma imagem dele segurando o animal no colo e depois há uma testemunha que confirma que eles arremessaram o cão ao mar. E a pergunta é, por que nunca houve uma denúncia escancarada ou visível em relação a isso? Esses casos infracionais tinham como degradação de patrimônio público, agressão a animais, desrespeito com outros servidores públicos. Então, esses 4 adolescentes já vinham tendo um mau comportamento há um tempo. Porém, há um único ato que chegou a reverberar, infelizmente, foi do cachorrinho. No momento, não há pronunciamento, nenhuma exposição aos responsáveis pelo ocorrido. Justamente por questão de menores, eles estão sendo regidos pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde não permite, no artigo 143, onde não permite nenhuma exposição que possa trazer algum desconforto ou qualquer coisa além em casos judiciais, administrativos e policiais. Então, assim, gente, um aviso também. Tomem cuidado com as informações que vocês estão propagando, porque há pessoas sendo afetadas que não são responsáveis em relação a isso, que eu vou falar um pouquinho mais à frente no quadro a seguir, mas tomem cuidado, tá? Porque eles estão sendo regidos realmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é um estatuto muito sério, tá? E até então, o que a gente tem é só murmúrios e acusações anônimas, acusações suspeitas, nada declarado, nem pela polícia e nem abertamente, Não há órgãos públicos pontuando e nomeando ninguém. Mas e o que vocês acham em relação a isso, hein, gente? O que vocês acham sobre esses adolescentes, essa crueldade? Tomem cuidado com as informações que vocês propaguem. Tudo é muito nublinoso, muito confuso. Então, eu não posso trazer informações até que o caso esteja aberto e finalizado, Mas são murmúrios dessa parte, da questão da agressão. Eu sei que tinha agressões, obviamente, graves que levaram o cachorro a ser eutanasiado. Esse caso mobilizou grupos sociais aonde saíram fazendo greves e justiça pelo cachorrinho Orelha.
parentes deles. A polícia indicou nesta sexta-feira, dia 27, 3 parentes responsáveis por esses adolescentes, sendo um deles advogado e 2 empresários. Eles são parentes dos adolescentes e teriam ameaçado um vigilante que presenciou as agressões do cachorrinho. O vigilante foi afastado das funções por motivo de segurança. Uma das protestantes na manifestação pelo Orelha pontuou: o Orelha era um cachorro tão carinhoso que a gente ia dar carinho para ele e, na verdade, quem recebia o carinho era nós. Carolina Zillan. O que mais a gente quer no momento é que sejam punidas as pessoas que fizeram isso com ele e que isso sirva de exemplo para ninguém mais possa fazer isso com os animais nenhum, diz o ambulante Cláudio Carvalho. O caso ainda está em aberto, gente, então, como eu disse, vai vir notícia atrás de notícia em relação a isso e ficamos atentos. Não podemos deixar esse caso cair em esquecimento. E fica muito aquilo que eu tinha dito, né, sobre a sociedade. O caso fica em aberto, né, como eu tinha citado. E aí estão vendo câmeras de segurança, né? Então tem uma câmera aí, então, supostamente uma câmera de 72 horas, supostamente, né, há 14 câmeras. Então essas 14 câmeras seriam 72 horas gravadas de monitoramento, né? Então, são mais de 72 horas de análise para entender exatamente como esse caso vai evoluir e se eles são ou não são responsáveis também pelo outro cachorrinho. Então, tem mais por aí, gente. Eu vou atualizando vocês, se mantenham atualizados. Toda notícia que vocês quiserem ver em relação a isso, vai no G1, vai no Metrópolis, vai no UOL, CNN. Vão em fontes confiáveis, em nome do Senhor. Também não vai confiando em qualquer um sai falando no TikTok aí, não, porque o TikTok não é uma fonte confiável para informação. Ok, gente? E justamente falando de informações, eu vim aqui para desmentir algumas fake news em relação a esse caso. Primeira fake news, falaram que uma juíza largou o caso. E não só isso, porque de fato aconteceu, mas que não houve continuidade, né? Estavam falando como se a juíza tivesse largado o caso e o caso ficasse por aí. Mas não, a juíza realmente largou o caso porque ela era íntima de um dos participantes do crime. Então, ela, por lei, não pode atuar nesse caso. E o fato é, ela teria que ser transparente nessa parte. Então, após que ela se ausentou, outro juiz entrou no lugar dela e seguiu o procedimento, tanto que até hoje, ou até agora, exatamente, o caso está em aberto. Segunda fake news. Dois adolescentes que estão sendo apontados responsáveis em relação a eles e até um suposto posicionamento, não é verídico, ok? O nome deles e a foto deles está mostrando aí na tela. Eles não são responsáveis por esses 4 adolescentes, como eu disse um pouco lá atrás, eles estão sendo abordados, estão sendo protegidos pelo ECA. Então, assim, não há nenhuma informação deles publicamente falando, a não ser suposições e acusações perigosas sendo feitas, ok? Por que eu tô falando isso, gente? Eu, como uma futura influencer, não posso expor adolescentes, independente do que ele tenha feito, independente do que eu sinto e do que eu tô sentindo em relação a isso. Eu preciso me manter centrada e trazer os fatos e a realidade pra vocês. O que vocês acham, o que vocês entendem, vai colocando tudo nos comentários que eu estou escuta, entendeu? Eu escuto vocês, eu entendo vocês, a voz do povo é a voz de Deus, oh meu Deus. Bom, tem outra fake news também que fala do empalamento dele. Empalamento é um meio de tortura, tá, gente? Então falaram que enfiaram um pau e aí ele morreu, foi machucado de dentro pra fora, mas não, isso é uma fake news, tá? Os laudos apontaram um traumatismo craniano, então eles só bateram no cachorro até que ele estivesse crítico, né? Até um ponto crítico do animalzinho. Esses filhos de uma puta. Gente, desculpa, mas eu não consigo imaginar uma pessoa batendo num cachorro e, tipo, até ele morrer. Tipo, até ele morrer. Não precisa nem ser um cachorro, bater em alguém até morrer. Inocentes, né? Claro, dá pra gente imaginar outros cenários aí. Tem gente falando que eles foram expulsos dos Estados Unidos, tá? E embora tenham algumas celebridades tenham se posicionado, como
um ator de... Eu esqueci o nome dele agora, mas foi de The Vampires Paradise, a série. O Murilo está colocando aí, né? O ator se pronunciou, colocou que ele queria justiça também por ele. Então esse caso realmente se tornou multinacional. Mas eles não chegaram a ser expulsos dos Estados Unidos, tá? Mas eu vou fechar esse vídeo dizendo que esses casos não são isolados, acontecem todo dia, todo santo dia. Então, assim, alertem, conscientizem as pessoas que estão ao redor de vocês. Denuncia mesmo, que caso de maltrato tem todo santo dia. Notícia ruim tem todo santo dia. E assim, a gente paga imposto para as pessoas que são responsáveis por isso resolver, né? Então denunciem, ok, gente? Utopicamente falando, é o certo que tem para fazer. Então, fica aí com os créditos finais. Amo muito vocês. Dê like, compartilha, dizem o que vocês achou. Se você é de escola particular, por favor, me dá a sua opinião, porque eu percebi, eu ouvi falar que o colégio no qual eles estudam foi omisso, hein? Não falaram, não se pronunciaram. Então, assim, eu queria entender qual o ponto de vista de vocês também. Porque, gente, a escola particular tem uma visão diferente, tá? É um ponto de vista totalmente diferente. Parece que não, mas é. Então, eu quero saber a opinião de vocês também, tá? Não só de vocês. Não que vocês sejam mais importantes ou menos importantes. Não tô querendo aqui... Enfim. Não vou palestrar mais. Tchau! Dá tchau, amor. Dá tchau. Tá? Tchau! Linda. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Para quem não me conhece, eu acredito que quase ninguém, eu sou o Murilo e eu sou o editor deste vídeo aqui. E a Lenoceda me permitiu vir aqui em carne e osso para poder dar umas palavras para vocês em relação a uma reflexão minha e o que eu tiro desse caso. O caso da orelha, eu e a Lenoceda, nós quisemos muito enfatizar isso, não é um caso isolado. Infelizmente, muitos cães e gatos sofrem situação de maus tratos nas ruas, sofrem situações de completo abandono, de completa violência e completo terror. Todos os dias você já deve ter topado com um animalzinho andando por aí, às vezes desnutrido, passando fome, sede, machucado. E muitos deles, infelizmente, acabam falecendo sem nem saber o que é um carinho. Então, qual que é o meu apelo a vocês? Meu apelo a vocês é que vocês denunciem casos de maus tratos a cães e gatos e a animais no geral, e que não deixem esse caso ficar esquecido e que não deixem que vários outros casos sejam despercebidos. Por mais que a mídia esteja enfatizando muito ele, isso acontece há muito tempo e acontece não só naquela praia, mas em vários lugares do Brasil e no mundo. Então eu gostaria de dizer que, além da denúncia, que vocês amem, que vocês adotem e que vocês deem a melhor vida possível para os animaizinhos de vocês. Para vocês, eles podem ser apenas uma parte, podem ser apenas parte da sua família, podem ser apenas parte do seu lar, mas para eles, você é tudo. Para eles, você é a vida inteira deles. Eles são passageiros, bem mais passageiros do que a gente, eles vivem muito menos que nós. Então, tornem essa vida a melhor possível. Então, cuidem direitinho, amem os pets, os animais de vocês. Eu desejo total justiça à orelha. Bom, muito obrigado por ter me escutado até aqui. Um abraço a todos. Obrigado, Lenoceda, por me deixar participar desse vídeo. E tchau.